Durante coletiva de parlamentares da oposição sobre o ano que se encerra, o deputado Gustavo Gayer se exaltou ao descrever a destruição da democracia no governo Lula com a atuação do Supremo Tribunal Federal. O deputado iniciou descrevendo as perseguições a parlamentares e apontando o risco que eles próprios estavam correndo ao se manifestarem. Ele parabenizou o deputado tenente-coronel Zucco pela indicação à liderança da oposição e alertou: "Fico preocupado, porque como a gente está vivendo nessa democracia relativa, o simples fato de ser indicado líder da oposição já coloca um alvo em sua testa." Gayer ironizou: "O que poderia ser utilizado para perseguir o deputado Zucco? Criatividade." O deputado lembrou que o papel dos parlamentares é representar a população e ser a voz do povo. Ele disse: "Nós existimos para ser a voz do povo, de forma plural. Essa é a nossa função principal aqui. E a função primordial nossa, representantes eleitos, foi destruída ao longo dos últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode fazer é falar. É pedir por transparência, é falar os desejos, anseios da população que o colocou aqui, é pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados." O deputado se exaltou. "Então hoje todos aqui são alvos, por falar." Ele questionou: "Como nós chegamos a esse nível de coisas?" O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum, qualquer, já deveria ser sagrada e intocável, quanto mais a de um parlamentar, que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Gayer apontou: "Chegamos a um nível de tamanha insanidade onde um ministro do STF diz que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte, que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus, como não ficar indignado? Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu." O deputado relatou que em uma coletiva que falaria sobre os atos do governo ao longo do ano, o tema é o STF, porque os poderes se confundem. Ele disse: "A presidência hoje no Brasil é Lula ou Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que afetam as nossas vidas vem de uma pessoa que não teve um único voto." O deputado lembrou que, por pior que seja o governo de Lula, ele ao menos teve votos. Gayer questionou: "Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? É essa democracia que a gente tem que respeitar?" E hoje vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula de ladrão, o que ele é. Mas ele não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula-STF está roubando o nosso futuro. Então, é ladrão sim, está roubando o futuro dos nossos filhos. O deputado disse: "É numa clara intenção de nos intimidar, de fazer com que a oposição, patriotas, os que querem um futuro melhor e se preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar, coloquem o rabinho entre as pernas e optem por não falar mais nada." O deputado conclamou: "Eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora nesta coletiva, nós vamos nos calar? Nós vamos continuar lutando pelo Brasil?" Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF. Pode não ser agora, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer. O povo brasileiro vai vencer. E vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui, dispostos a sacrificar as nossas liberdades, estamos colocando na mesa. Da imunidade parlamentar, eu chamo o deputado Gustavo Gayer. Obrigado, presidente.
nosso novo líder, aliás, né? Nosso líder da oposição. De imprensa, na última semana de sessões do Congresso, para apresentar a nossa nova liderança da oposição. Um cara que eu tenho muito respeito, mas que ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque como a gente está vivendo nessa democracia relativa, o simples fato do senhor estar assumindo agora a posição de líder da oposição já coloca um alvo gigantesco nas suas costas. Busque apreensão na sua casa, seu nome aparecendo em algum inquérito, sua vida devassada, sua reputação ser construída. Por que? Alguns podem perguntar. O que poderia ser usado para colocar o Zulco numa busca e apreensão ou no inquérito? Criatividade. Sejam criativos. Quando nós saímos aos domingos para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que venha aqui e fale por você. Seja a sua voz. Seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo, de forma plural, da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar sim ou não em projeto. E a função primordial nossa, representante eleito, está sendo, me corrija, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que o colocou aqui, é pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então hoje, todos que estão aqui, frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar a emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar. Ora, como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos no nível, Barradas, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Hugo, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado? Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, do que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu o voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre, que afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar
Lula de ladrão, o que ele é. Mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula-STF está roubando o nosso futuro. Então é ladrão, sim. Está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é uma clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque assim talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora nessa coletiva: nós vamos nos calar? Não! Nós vamos continuar lutando pelo Brasil? Sim! Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF, pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, o povo brasileiro vai vencer e vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui dispostos a sacrificar as nossas liberdades estamos colocando na mesa. Obrigado. Bom. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal.
Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.